Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na aula de Geografia, eu vou falar sobre algumas características da população mundial. Então, nós vamos começar a falar sobre a distribuição da população pelo espaço geográfico mundial. Então, você percebe que em algumas áreas existem maiores concentrações populacionais, né? Em algumas áreas são grandes vazios demográficos. Então, essa má distribuição da população pelo território reflete muito as questões econômicas, as questões naturais, e é o que nós vamos ver agora. Tá? Então, o assunto inicial é a distribuição da população mundial. Então, para iniciar, eu coloquei um mapa aqui, né, do globo, à noite. Né? Então, as áreas mais iluminadas são as áreas mais urbanizadas. É uma montagem, né? E aqui você percebe que as áreas mais iluminadas são de regiões mais industrializadas, mais desenvolvidas, onde a maior concentração populacional também. Então, aqui, ó, nós temos os países mais populosos do mundo também, aqui dá para verificar, né? A China, Estados Unidos, aliás, a China, a Índia, Estados Unidos, a Indonésia, Brasil, são áreas bastante iluminadas. Países também da Europa Ocidental, aqui o Japão, né, o arquipélago do Japão, todo iluminado, regiões do Sudeste e Sudoeste da Austrália, as regiões litorâneas da África. O continente africano, como boa parte da população é rural, né, tem uma boa parte da população que é rural, são poucas áreas iluminadas. Então, a partir dessa imagem, você percebe a distribuição da população. Essas áreas do extremo norte, por serem muito frias, são áreas repulsivas, né? São áreas em que a população não se desenvolve, né? Mais em áreas, como eu falei para vocês, próximas ao litoral. As primeiras civilizações surgiram ao redor dos rios, né? Ou seja, nas planícies fluviais, aqui nas planícies do rio amarelo e azul, aqui na planície indogangética, né? As primeiras civilizações aqui nos rios Tigre e Eufrates, aqui ao longo do rio Nilo. Então, as populações, elas procuram se concentrar, né? Procuram se fixar, melhor dizendo, em áreas onde é mais fácil o desenvolvimento agrícola. E hoje, algumas áreas se tornaram muito atrativas pelo desenvolvimento econômico também. É o que nós vamos falar agora. Então, o mesmo mapa. Áreas com grande população relativa são consideradas densamente povoadas. Então, o que é população relativa? O que é população absoluta? São dois conceitos importantes aí. População absoluta é o total de habitantes de um determinado país, de uma determinada cidade. Agora, o que é população relativa? População relativa é quando você divide a população absoluta pela área, pelo território, pelo tamanho do território em quilômetros quadrados, né? Então, quando você divide, por exemplo, o Brasil, né, o total de habitantes, pela área, você vai ter uma densidade demográfica em torno de 24 habitantes por quilômetros quadrados. Né? Então, essa é a nossa população relativa. Então, no globo, existem áreas com uma população relativa elevada, áreas densamente povoadas e áreas que são consideradas vazios demográficos. Né? Existem países que têm uma população relativa de mais de 1.000 habitantes por quilômetros quadrados. E existem áreas com menos de 2 habitantes por quilômetros quadrados. Então, existem áreas diferentes com relação à concentração populacional. O que explica essa desigual distribuição da população pelo território? Como eu já falei, áreas extremamente frias são repulsoras, né? Ou seja, as pessoas não vão se concentrar em áreas desérticas, áreas ou que são extremamente frias ou extremamente quentes, solos congelados, áreas com falta de água, áreas de elevadas altitudes, então são áreas com pouca população. Né? Voltando aqui no mapa, ó, por exemplo, essa região. Por que aqui tem um vazio demográfico? Porque aqui é a Cordilheira do Himalaia. Então são áreas que dificultam o povoamento. Essas áreas, como eu disse, do extremo norte, algumas áreas desérticas, aqui, por exemplo, na Austrália, tem um deserto, então isso dificulta o povoamento. Áreas industrializadas também se tornaram muito atrativas e possuem elevada densidade demográfica. Fatores que se tornaram atrativos também para a fixação da população foram a estabilidade econômica, né? Ou seja, os Estados Unidos são considerados uma área muito atrativa. A gente fala que é a Meca para os americanos, né? Como muitos muçulmanos vão à Meca fazer peregrinação, então eles fazem essa analogia, essa comparação, né? Que a Meca para os americanos são os Estados Unidos, porque muito latino-americano tenta uma vida nos Estados Unidos pela qualidade de vida boa,
pelo desenvolvimento econômico, né, áreas que possibilitam emprego. Então a gente percebe um grande fluxo migratório hoje de pessoas de países pobres para países ricos em busca de uma qualidade de vida melhor. E existem áreas no globo com uma altíssima densidade demográfica, né? Por exemplo, Paquistão, Bangladesh, China. Vamos falar do Brasil, né? Eu acabei de falar para vocês o que é população relativa, o que é população absoluta. População absoluta é o total de habitantes, né? Hoje o Brasil já tem mais de 210 milhões de habitantes. Então a nossa área é de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, e se você divide a população pela área, nós temos uma população relativa de aproximadamente 24 habitantes por quilômetros quadrados. Lembrando que isso é uma média, né? É a densidade demográfica, mas a população se distribui de maneira irregular. No caso do Brasil, as áreas litorâneas, as áreas que acompanham o litoral, têm uma concentração populacional maior, sobretudo na região centro-sul. Agora vamos falar do termo populoso e povoado. Quando eu comparo a população absoluta de um país e outro, eu uso o termo populoso. Por exemplo, a China tem uma população absoluta maior do que a do Brasil. Então a China é mais populosa que o Brasil. É um país mais populoso do que o Brasil. Né? Vamos comparar a população da China e da Índia. A China tem uma população um pouco maior. A Índia, né? Tem uma população numerosa, mas é um pouco menor, né? Acredita-se que com o passar do tempo, a Índia tem uma população maior do que a China, mas no momento a China é mais populosa do que a Índia, tá? Mas acredita-se que em torno de 30 anos a Índia vai ser mais populosa do que a China. Agora vamos falar do termo povoado. Povoado refere-se à população relativa. Então, por exemplo, o Brasil tem uma população absoluta maior do que o Japão. Né? Então, o Brasil é mais populoso que o Japão. Porém, se você dividir a população pela área, o Japão ele tem uma densidade demográfica maior do que o Brasil. Então, o Japão ele é mais povoado do que o Brasil. Então, não existe relação entre pobreza e altas densidades demográficas. Tá? Então, por exemplo, um país pode ter uma alta densidade demográfica e ser muito desenvolvido, né? Como é o caso, por exemplo, dos Países Baixos. Né, Holanda. Aqui eu coloquei uma imagem da densidade populacional no globo. Então aqui, ó, o Japão, China, né, alguns países aqui da Europa Central, Reino Unido, né, tem alta concentração de população e tem uma alta densidade demográfica, tem uma alta população relativa. Agora vamos falar um pouquinho dos fluxos internacionais. Como eu falei para vocês, algumas áreas se tornaram muito atrativas pelo desenvolvimento econômico. Então nós percebemos um grande fluxo de pessoas de países pobres para países ricos. Muitos fluxos ocorrem de países pobres para os países ricos. Do século XVI ao XIX, migrações de europeus para a América e para a Oceania era muito grande. Então mudou esse fluxo. Olha só que interessante. Até o século XIX, muita gente saía da Europa para vir para a América, né, para a Oceania. A partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, a situação se inverteu. Os países europeus se desenvolveram e aí muita gente sai hoje de outros países e vai para a Europa. Então é muito mais pessoas que vão para a Europa do que pessoas que saem da Europa. Então até a Segunda Guerra Mundial, somente no século XIX, era muita gente que saía da Europa. Hoje é muito mais pessoas que entram no continente europeu. Né? Lembrando que esse fluxo de pessoas acontece há muito tempo na história. No século XVI ocorria com a questão do tráfico negreiro. Né? Hoje, quais são as principais áreas atrativas? Os Estados Unidos, muitos países da Europa que são desenvolvidos, sobretudo os países da Europa Ocidental, Austrália, Japão, né? Na Oceania, principalmente a Austrália e a Nova Zelândia. Muitos países do Oriente Médio que têm se desenvolvido economicamente, né? Acabaram se tornando atrativos também. Agora, quais são as áreas repulsoras? As áreas que as pessoas saem. Países da América Latina que são mais pobres, países da África subsaariana, né? Ou seja, países do sul do deserto do Saara, que são muito pobres, países que vivenciam guerras, né? Países também do Oriente Médio, por exemplo, a Síria, é um país que vivencia uma guerra desde 2011. Então, muitas pessoas saíram de lá e foram para outros países do Oriente Médio ou para países da Europa, né? Para tentar uma vida melhor.
Então, quais são os motivos para as migrações internacionais? Por que as pessoas migram? Por causa de guerras, principalmente por causa de perseguições, por causa de eventos naturais, catástrofes, né? Por exemplo, o Haiti vivenciou um terremoto terrível e muita gente veio para cá um período, né, em 2011. E a busca por melhores condições de vida. O principal motivo é esse, as pessoas migram porque querem uma vida melhor. Aqui eu coloquei uma imagem de muitas pessoas que entram na Europa, né? Imagens que refletem, vou colocar aqui para vocês, pessoas que tentam uma vida melhor na Europa. Porque assim, existe uma diferença entre migrante e refugiado. Migrante é aquele que migra por vontade própria, porque ele quer uma vida melhor. Agora, o refugiado é aquele que migra porque ele busca fugir de uma situação de guerra, de uma situação de pobreza, de miséria, de conflito, né? Em que ele não consegue sobreviver no país. Tá? Então, ele foge. Né? Então, seria um refugiado, é diferente do migrante. Então, aqui são vários refugiados, né, sírios, que tentaram uma vida melhor na Europa. Então, muitos deles ingressam na Europa atravessando o mar Mediterrâneo, ou então entram pelo continente. São os refugiados, né? Hoje tem muitos refugiados na Europa que vêm principalmente do Oriente Médio. Olha lá. As imagens, né? Muitos se arriscam em viagens super perigosas pelo mar Mediterrâneo. Esses navios muitas vezes afundam. Sempre nos noticiários aparecem, né, casos de pessoas que tentam migrar para a Europa e vão nessas embarcações precárias, e as embarcações afundam, morre muita gente. Então, assim, por que muitas pessoas migram? Porque buscam uma vida melhor, né? E hoje nós vivenciamos uma época de crise econômica. Né? Muitos países europeus sofreram a concorrência chinesa, por exemplo, tiveram crises de desemprego, Estados Unidos, países da Europa. Então a gente vê no mundo hoje o aumento do desemprego. E com isso, muitos desses imigrantes que no passado eram vistos como mão de obra barata, passaram a ser vistos como concorrentes no mercado de trabalho. Porque antes esses imigrantes eram aceitos para trabalhar como mão de obra barata, principalmente na construção civil, trabalhar em serviços mais manuais. E com o passar do tempo, com o aumento do desemprego, eles passaram a ser vistos como concorrentes, porque não tem emprego mais, né, nesses países desenvolvidos. Tem diminuído a oferta de empregos. E aí tem crescido o preconceito contra esses imigrantes. Então, preconceito contra o imigrante nós chamamos de xenofobia. Tá? Então, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2017, havia 257 milhões de imigrantes no mundo. E muitos deles ilegais, 30% ilegais. Então, aqui mostrando a questão da xenofobia. A origem não limita, o preconceito sim. Olha lá. A injustiça, somos humanos. No Brasil também existe, né, preconceito. Os venezuelanos que vieram para cá sofreram muito preconceito. Outras imagens. Então, muitas migrações ocorrem dentro dos continentes. Né? Por exemplo, muito latino-americano vai para os Estados Unidos, ou também intercontinental de um continente para o outro, né? Por exemplo, muitos africanos vão para a Europa. A proporção de imigrantes, né, em cada país aqui, ó. Estados Unidos 15,3, Canadá 21,5, Austrália 17,6 e por aí vai. Aqui eu coloquei algumas porcentagens de imigrantes em relação às populações, né? Então você vê que é bem considerável, né, nesses países desenvolvidos aqui. Então, o fluxo hoje de pessoas pelo globo foi facilitado pela globalização, ou seja, pela facilidade dos meios de transporte. Né? Então, hoje, a gente fala que o mundo hoje, com a globalização, as distâncias foram encurtadas. É mais fácil você se deslocar de um lugar para o outro. Porém, a imigração é dificultada por medidas duras de alguns países que restringem a entrada desses imigrantes. Eles têm tentado, né, não permitir a entrada desses imigrantes. Justamente porque são considerados, como eu falei para vocês, concorrentes no mercado de trabalho. Então cresce hoje movimentos de extrema-direita, movimentos neonazistas, que são contra esses imigrantes, né, que pregam que eles estão gerando a estrangeirização, né, eles são culpados, eles culpabilizam os imigrantes pelas crises dos países. E assim, um dos grandes desafios do século XXI é a convivência pacífica das diferentes culturas. É necessário uma atenção voltada para as questões dos conflitos gerados por causa das diferenças culturais, religiosas, éticas, de gênero e de orientação sexual. Então é isso, gente. Hoje eu fico por aqui. Até a próxima aula.